Meu amigo e minha amiga, meus irmãos queridos, é um prazer estar aqui com você. Que você continue conosco. Você que está chegando também, seja muito bem-vindo. E não é querendo ser chata não, tá? Mas, por favor, não esqueça o like. Não deixe também de fazer a sua inscrição, tá certo? Porque tanto uma coisa quanto a outra são importantes para que a plataforma do YouTube entenda que o vídeo é válido ser recomendado para outras pessoas. E nessa ocasião eu quero trazer uma palavra do coração do Pai para o nosso coração e ela se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, que diz assim: Alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. E o que é que Deus mandou compartilhar com a sua igreja, no seu povo, com aqueles que são amigos também do Evangelho? Temos vivido um tempo em que a maioria das pessoas elas estão vazias, cheias de conhecimento, mas vazias do que é essencial. As pessoas estão numa avidez de querer ser preenchidas e a maioria se afastando cada vez mais de Deus, cada vez mais se distanciando do Senhor e muitas vezes buscando coisas tão superficiais que elas terminam incorrendo no erro de afastar também aquelas pessoas que a amam. Claro, aquelas que não têm ainda uma aliança com Cristo, quantas que muitas vezes, por estarem vazias, elas terminam se enveredando, por caminhos que fazem com que elas cada vez mais mergulhem em um poço sem fundo. Elas acham que o vazio é o problema. Só que o vazio ele é apenas o impulsionador de alguns erros que a pessoa termina praticando. E ela justamente ela entra em um ciclo de vazio, busca do prazer e depois fuga da realidade. Como? Quais são as formas dessas fugas muitas vezes? Alguns apelam para as drogas, outros se prostituem achando que na troca de companheiros, como o tal ficar que se usa hoje, ela acha que ela vai ser preenchida, mas não vai. Porque o vazio que é do tamanho de Deus, que existe em cada ser humano, só é preenchido pelo próprio Deus. Só que nessa busca justamente desse prazer e da fuga da realidade, cada vez mais ela vai mergulhando num mundo de insatisfação. E, infelizmente, queridos, isso se dá não apenas no meio daqueles que simplesmente ainda não conhecem a palavra. Quantos que chegam também em igrejas, porém chegam com a motivação errada. E muitos até líderes, estão ali de modo camuflado, fazendo as coisas por debaixo dos panos. Só que Deus vê. Outros seres humanos podem até não ver. Mas aquele que pode trazer a paz, ele está vendo. E a paz ela só vem quando você de fato está bem com você próprio, com o teu espírito, com a tua consciência. Se a tua consciência não está em paz, porque você sabe que você está fazendo coisas que perante a sociedade não são corretas. Muitas vezes é o adultério, é aquela questão de estar burlando documentos, muitos profissionalmente cometendo erros absurdos. Muitas vezes em relação à própria entidade onde congregam. Ou seja, aquela situação ilegal perante o próprio Deus. Uma vida de fachada, onde Deus está presenciando tudo, porque Ele mesmo diz que os olhos dele estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. E assim, está escrito lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3. E além disso, tem a questão também de que aquele que é o que motiva as ações erradas, o nosso adversário, o adversário das nossas almas, ele também está vendo. E é o primeiro a acusar depois que a pessoa pratica aqueles atos, que ela já não tem controle mais sobre si, porque o vazio, queridos, que existe no homem, se ele não for preenchido por Deus, essa pessoa, ela vai estar dia após dia sempre nesse ciclo. E a distância de Deus, ela é a consequência. E a distância também, como das pessoas que a amam. E eu tenho certeza que ninguém quer viver nesse ciclo vicioso. E, inclusive, eu gostaria de ler aqui um texto, que ele também é como se fosse um complemento desse que a gente já leu. Ele está em Romanos, capítulo 6, versículo 16 e o 23 dizem assim: Pois vocês sabem muito bem
que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos, aqui está justamente a solução. Precisamos nos aproximar de Deus cada vez mais, porque é perto de Deus que nós vamos conseguir aquilo que faz parte do caráter dele em nossa vida. E quando o caráter de Cristo faz parte do nosso caráter, aí sim vem a verdadeira transformação e o preenchimento daquilo que antes era o vazio que levava às práticas que só geravam um prazer falso e um desejo de fugir daquela situação de desconforto que normalmente é gerado por aquele prazer, né, que não é verdadeiro. Então, amados, em Deus nós temos como ter esse prazer. Fora dele é impossível, porque o vazio que é do tamanho de Deus e só ele pode preencher. E normalmente as pessoas que elas são levadas, né, justamente a essa vida desregrada, seja ela já conhecedora da palavra ou não, essa pessoa, com certeza, ou ela termina se tornando vítima das suas próprias ações ou de alguém, muitas vezes, ou ela faz alguém vítima das suas ações insanas, né, das suas posturas que só gera transtornos de relacionamento, transtornos de comportamento. Mas em Deus nós acabamos de ver que embora o pecado, né, ele gere a morte, mas em Cristo nós podemos ter a vida. E nele nós podemos deixar os comportamentos errados para trás e começar a viver uma vida que verdadeiramente seja como diz a palavra, o próprio Jesus disse no livro Evangelho de João, capítulo 10, versículos 10 e 11, diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, queridos, nós podemos ver aqui em João 10 e 11, né, nos versículos 10 e 11, que o Senhor Jesus, ele é aquele que nos completa. Ele é aquele que tem o verdadeiro cuidado daqueles que são seus. Mas para ser dele, eu e você precisamos optar. Ele não violenta ninguém, ele não força ninguém a obedecê-lo, mas quando vivemos uma vida que agrade a Deus, queridos, o lucro, antes de tudo, é nosso. E claro, Deus se alegra quando nós encontramos em Cristo a nossa identidade, a identidade de filho de Deus. O verdadeiro prazer vem como complemento desse encontro. E assim, essa alegria ela brota justamente porque não há maior prazer para Deus do que nós de novo estarmos religados a Ele. De novo estarmos em sintonia, em unidade com Ele. E que só se dá através justamente da aliança com seu Filho Jesus Cristo. Se arrependendo dos pecados, compreendendo que o sacrifício de Cristo é o bastante para nos purificar de todo e qualquer pecado. Então que Deus continue nos abençoando. Abençoe a minha vida, abençoe a tua vida. E que sejamos canal de bênção para a vida daqueles que precisam. Amém? Em nome de Jesus. Deus não te quer em condição de escravidão. Deus te quer como uma pessoa livre. Até porque a palavra de Deus ela diz também que onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Porque a verdadeira liberdade é você poder escolher, sabendo o que é certo e o que é errado, você ter condições de escolher o que é certo. Essa é a verdadeira liberdade. Então que Deus nos abençoe. E o restante de semana, com as bênçãos do Todo-Poderoso sobre a minha, sobre a tua vida e sobre a nossa casa. Em nome de Jesus.